Oi, meus amores, vamos voltar a gravar um pouquinho, no momento de meditação. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre desastres naturais. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, no versículo 29, fala assim: Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitava. Aqui Deus está falando por que ele permitia as cidades ser destruídas. Porque as pessoas, elas não tinham, como hoje também existe, a falta de temor a Deus. É por isso que Deus permite que aconteça esses desastres naturais. Porque as pessoas, elas põem em dúvida que Deus existe e que Ele comanda tudo sobre a terra, sobre os céus e sobre o mar. Então Deus, naquela época, Ele permitiu aquela cidade ser destruída porque Ló, ele pôs à prova o temor a Deus. Ele perdeu seu temor a Deus. E ele viajou para aquela cidade e Deus falou que ia destruir. Por quê? Porque ele não estava tendo temor devido ao Deus que ele servia, o Deus que criou céus, terra e mar. Porque existe um só Deus com D maiúsculo sobre a terra, mas existem vários deuses que as pessoas invocam neste mundo. É o Deus da macumba, o Deus do espiritismo. Para eles é um Deus, o nosso Deus poderoso com D maiúsculo, mas não é. São deuses que eles começam a idolatrar, e aqueles que não têm o temor ao verdadeiro Deus conseguem acreditar, e na verdade Deus, ele fica sobremodo entristecido, porque só existe um só Deus, e ele permite as destruições que acontecem no meio de muitas pessoas por falta de temor, por falta de amor a Deus. Nós precisamos nunca duvidar que Deus, ele verdadeiramente existe. Você pode fazer prova de Deus, que você vai ver o que acontece na sua vida. Porque Deus, ele quer que nós venhamos temer, quer que nós venhamos respeitar. E nessa época aqui, Ló, ele não respeitou a Deus. E Deus permitiu que aquela cidade fosse destruída. Em outra passagem, aqui em Gênesis também, no 18, fala que ele ia destruir uma cidade. Então a pessoa falou assim para Deus: se tiver 40 pessoas que te temem, tu não destruirás a cidade? Ele disse: se tiver 5 pessoas no meio daquele povo, que ore, que busque, que tenha temor, eu posso evitar que aquela cidade seja destruída, por causa daquelas 5 pessoas que são tementes a Deus e buscam por aquelas outras que não são. É por isso que hoje ainda acontece muitas destruições. Justamente por falta de temor. As pessoas preferem acreditar num bezerro, numa galinha, numa planta, do que no Deus vivo. E Deus, ele se entristece e ele faz com que aconteça os desastres naturais. Na natureza, as pessoas invadem, destroem ali como se fossem dono, e o homem não é dono de nada. Quem é dono de tudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que você venha meditar nessa palavra, que você venha ler e buscar, que você coloque um temor no seu coração, de que verdadeiramente Deus existe, e que você ficará livre de muitos desastres na natureza. Amém? Procure a ler, procure meditar na palavra, que você vai ver como é maravilhoso a gente temer a um Deus que pode todas as coisas. Olha, gente, o que aconteceu com a barragem lá em Brumadinho, por que Deus permite acontecer umas coisas dessas, que tantas vidas foram até hoje não encontradas? Por que? Fica na nossa cabeça o ponto de interrogação. Por que Deus permite? Justamente pela falta de temor das pessoas. Outra coisa, aqueles jovens que foram queimados, tantos jovens que ainda não chegaram nem a maturidade. Por que permitiu Deus acontecer aquilo, as famílias ficarem todas destruídas? Porque cada criança ali que foram morta, cada família ficou com aquela dúvida: meu Deus, por que Deus permitiu? Será que na cabeça desse povo tem temor a Deus?
Será que esse povo, antes de buscar uma fama, antes de buscar um mérito para a sua vida desde jovem, coloca Deus em primeiro lugar, coloca aquele temor? É por isso que muitas vezes fica o ponto de interrogação na cabeça de muitos. Ah, Deus permitiu, por quê? Que Deus é amor. Mas esquecemos que Deus também é justiça. E Ele quer ser amado, quer ser adorado, porque Ele que criou tudo. Então Ele permite. Embora muitos, não, Deus permite, porque a Bíblia fala que tudo é com permissão dEle. Porque as pessoas não estão amando a Ele em primeiro lugar. Primeiro busca a fama, busca o sucesso, e esquecem de que Ele é que é o dono do ouro e da prata, é o dono de tudo, e vem a tristeza no coração e a pergunta, Deus existe? Deus existe e permite, Ele se ira, fica triste por não ser adorado, porque as pessoas buscam a fama e fica todas as famílias sofrendo, mas pode acreditar que Deus Ele está no meio e se ira a falta de amor no coração do povo, matam por brincadeira, como aqueles dois jovens que saíram matando no colégio, aquelas crianças que não tinham nada a ver. Gente, isso é falta de amor no coração. Depois tiram suas próprias vidas e deixaram quantas vidas aí, quantas famílias tristes, sofrendo. Por quê? Porque não tem Deus e acaba fazendo com que as outras famílias venham sofrer. E fica esse ponto de interrogação na cabeça do povo, mas é só a falta de amor no coração. Primeiro para consigo mesmo, depois para com Deus, para com as outras pessoas. E essas catástrofes vão continuar acontecendo, como a Bíblia fala, são os princípios das dores. Por quê? Por falta de temor a Deus, por falta de amor. Se mata, se trai. Então, gente, vamos procurar a buscar em Deus. Vamos procurar estar perto de Deus, para que as coisas em nossas vidas não venham acontecer como tem acontecido na vida desse povo, sem temor a Deus. Esse que teve agora o ciclone, gente, aquilo ali é triste, mas é com a permissão de Deus. A Bíblia ela não mente, é com a permissão de Deus. Pelo fato de que as pessoas querem ser dono da natureza, quantas lagoas